Salmo 81. Convide alguém para ler junto com você, caso essa pessoa não trouxe Bíblia. Salmo 81, versículo 1 a seguir, a palavra de Deus diz assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, um tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te ademonstrarei. Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os teus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-ia sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Eu os sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com mel saído da rocha. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, fala conosco. Revela, Senhor, o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Venha nos abençoar, Senhor. Venha trazer a revelação desta palavra. Nada venha nos distrair, nada venha causar inquietação aqui nesta noite. Nada, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ter a total e plena liberdade a falar neste lugar. Abençoe aqueles que assistem agora, aqueles que acompanham este culto, a transmissão deste culto. Que teu Espírito tenha a total liberdade para falar conosco. Eis-nos aqui. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje nós vamos falar de outro salmo, né? Nas 2 noites passadas eu falei do Salmo 77 e o Salmo 81, da mesma forma que o Salmo 77 e todos os outros salmos da Bíblia, mas sobretudo os salmos de Asaf, por detrás de cada um desses textos existe uma história, um contexto, um motivo. Nenhuma palavra aqui foi jogada porque ela foi colocada por acaso, não. Todas elas existe uma conexão, uma relação bem interessante. Esse Salmo 81, ele faz uma memória de algo muito parecido daquilo que o Salmo 77 também falou. As lembranças do passado que Israel traz, as lembranças das obras de Deus na época do Êxodo. Ontem, por exemplo, eu trouxe uma mensagem ontem, em todo o tempo lembrando o livro do Êxodo. Moisés
desde o seu nascimento, Deus levantando Moisés e fazendo a expressão que eu usei ontem, fazendo maravilhas durante toda a trajetória daqueles 40 anos que eles passaram no deserto. A palavra de hoje ela é mais restrita, ela tem um sentido menor. Aqui não é memória de Êxodo. A memória que esse texto vai fazer é uma outra memória, também naquela época, mas uma memória citada em Números, livro de Números. O texto ele vai dizer, e o versículo que eu quero dar ênfase nessa noite, onde será a nossa reflexão, é o versículo 7. Se você ainda tiver com a tua Bíblia aberta, a parte final diz assim: proveite nas águas de Meribá. Essa é essa expressão que dá sentido para todos os demais versículos, para todo o Salmo 81. Esse versículo aqui, ele é o central. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para compreender esse texto e compreender, sobretudo, o que Deus quer falar conosco nessa noite, é fazer a seguinte pergunta: do que se trata as águas de Meribá? Talvez você nunca ouviu falar essa expressão. Se nunca ouviu falar, não se preocupa, que a maioria nunca ouviu falar mesmo. Mas a questão é, o que aconteceu aqui? Por que Asaf lembra desse episódio? Quando ele está fazendo essa oração do Salmo 81. E o que isso tem a ver comigo, com você? É o que nós vamos entender com essa palavra. O povo de Israel estava naquela caminhada do deserto, como eu citei ontem. E era um povo que eles viviam em total dependência de Deus. Quando você vai para o deserto, você descobre que realmente, se Deus não estiver contigo, você não sobrevive. Deserto é um lugar extremo. Eu tive a oportunidade de passar pelo deserto. Eu tive a oportunidade de sentir o calor do deserto, e é um calor insuportável. Tenta imaginar o calor que nós sentimos aqui em São Paulo, nesses períodos de verão, que é um calor muito duro. O deserto é muito mais complicado. Eu me recordo quando eu estive em Jericó, foi o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Muito quente, praticamente insuportável. Existia uma torre onde nós subíamos para enxergar toda a cidade de Jericó. E todos ficaram curiosos para chegar lá. E nós subimos na torre. Quando nós chegamos lá em cima, nós não conseguimos ficar lá em cima 2 minutos, por causa do calor. Quando eu tive a oportunidade de passar pelo deserto, eu pude ter algumas noções do que esse povo passou. Não 10 minutos, não uma semana. Eles passaram 40 anos no deserto. E nesses 40 anos eles sobreviveram. Por quê? Porque eles se adaptaram ao deserto. Não apenas isso, mas eles sobreviveram porque a mão de Deus durante o dia, a mão de Deus fazia sombra para eles. E à noite, quando a temperatura despenca, durante a noite existia uma coluna de fogo, que era a própria presença de Deus aquecendo eles. Eles não morreram por causa disso. Eles sobreviveram aos perigos do deserto. E no deserto, onde não tinha como plantar, onde não tinha como cultivar nada, no deserto, diz a Bíblia que Deus preparava água e Deus preparava comida para eles no deserto. Então foram 40 anos que Deus pôde suprir, sustentar, prover. Deus pôde ser Deus daquele povo. 40 anos. Esse povo do deserto é o povo que viu com os seus olhos, pôde comer, pôde sentir, pôde provar literalmente do verdadeiro sentido da provisão de Deus.
E a memória que acontece aqui, que ele cita Meribá. O que aconteceu em Meribá? Para que você entenda. Meribá era um lugar. E naquele lugar, quando eles chegaram naquela região de Meribá, eles começaram a sentir muita sede. Garganta seca. Ficaram com a boca seca. Eles chegaram para Moisés e começaram a reclamar, murmurar. Moisés, nós queremos água. Moisés, nós estamos com sede. E aquela murmuração, aquela reclamação, ela começou a ficar generalizada. Talvez tinha pessoas que nem estavam com sede, começaram a sentir sede. Eu também estou com sede, mas você nem queria beber água. Ah, mas agora estou com vontade também. Não é assim? Todo mundo começou a ter sede. E eles começaram a reclamar para Moisés. E eles começaram a murmurar. Eles começaram a encher a cabeça de Moisés de reclamação. Se tem uma coisa que é complicada, você lidar com pessoas que só reclamam. Quem concorda? Diga amém. Dá pavor. Tem pessoas que só reclamam. Tem pessoas que estão ao teu lado e ela reclama porque o ar está ligado, ou porque o ar está desligado, porque o som está alto, ou porque o som está baixo, porque está calor, ou porque está com frio, ou porque não sei o que, ou porque não sei o que lá. Se não tem nenhum motivo para reclamar, inventa motivo para reclamar. Vou te dar uma dica para 2019: se afaste de pessoas que só reclamam, se afaste de pessoas pessimistas, procure andar perto de pessoas que enxergam o lado positivo até onde ele existe, porque essas pessoas te ajudam a caminhar para frente. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Amém? Daí lá em Meribá, eles começaram a reclamar. Daí Moisés ficou irado. Moisés era de carne e osso. Ficou irado. E Moisés foi orar. Moisés e Arão, seu irmão. Vamos orar. Não é possível. Eles começam a orar. Arão era mais velho. Eles começam a orar. E na hora que eles começam a orar, Deus dá uma direção. Fala assim para quem está ao seu lado: todas as vezes, vamos dizer melhor? Mais alto, diga assim: todas as vezes que você precisar de uma direção, busque em oração. Outra dica: o que eu faço? O que eu vou fazer? Arão, o que a gente faz? Vamos orar. Vamos orar. E na hora que eles começam a orar, Deus falou com Moisés: Moisés, você não tem um cajado na tua mão? Tem. Você vai pegar esse cajado seu e você vai falar com a rocha. Você vai falar com a rocha. Vai encostar na rocha. E você vai dar ordem à rocha, e da rocha, da pedra, vai começar a sair água. E vocês bebem a água, dá água para os animais e ninguém vai reclamar mais. Mas Moisés estava com a cabeça tão quente, irmãos. Estava tão irritado, que ele pegou aquele cajado que ele tinha, e a Bíblia vai dizer que ele feriu a rocha. Ele bateu na rocha. Pá, pá. Bateu 2 vezes na rocha. Na hora que ele bate na rocha, começa a jorrar água. E todos começam a beber, e todos começam a beber daquela água, os animais bebem. Pronto, resolveu. Resolveu nada. Deus falou com ele: Moisés, você está alterado por quê? Moisés, você é inconsequente. Eu não te dei uma direção. Eu não falei com você para você fazer assim. Por que você fez desse jeito? Porque você fez do teu jeito. O nível de intimidade que Moisés tinha com Deus era um nível muito mais profundo do que todos os demais que estavam ali naquele momento. Aquela ação de revolta, de rebeldia de Moisés, aquilo mexeu com Deus. E Deus falou assim: Moisés, você vai ver a terra, mas você não entrará na terra prometida. E eu comecei a entender que existem pessoas que elas só enxergam a terra,
E elas não entram na terra prometida. Elas veem pessoas do lado entrando e ela não entra. Ela vê pessoas do lado conquistando, mas ela não conquista. Ela vê pessoa crescendo do lado, mas ela não cresce. Em muitos casos são pessoas que estão em rebeldia contra Deus. São pessoas que estão fora da direção de Deus. São pessoas que estão fora do projeto de Deus. Se a tua vida não caminhou ano passado, se ela não evoluiu, se você não foi para frente, pergunte para Deus: Senhor, eu estou fora da tua direção, eu estou fora do teu propósito. Porque se você tiver, hoje é noite que você voltar e Deus mudar a história da tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Aí o Salmo 81, Asaf lembra disso, e ele cita isso. Porque nesta época aqui, eles estavam da mesma forma que aquele povo lá de trás. 3 pecados eles estavam cometendo. Quantos pecados eu disse? 3 pecados. Primeiro, eles estavam esquecendo, desconsiderando as bênçãos, as obras que Deus tinha feito no passado. Não lembrava daquilo que Deus já tinha feito. Em segundo lugar, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, era um povo inconstante na sua fidelidade com Deus. Igual naquela época, Moisés subia no monte para orar, eles ficavam lá embaixo, daqui a pouco eles estavam com um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, e declarando: foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Quem entendeu? Diga amém. Hoje as pessoas, elas fazem outros bezerros de ouro, elas idolatram outras coisas, mas não é o assunto da pregação de hoje. E em terceiro lugar, era um povo que estava com o seu coração totalmente inclinado para desobedecer, para teimar contra Deus. É incrível como existem pessoas que elas teimam contra Deus. Deus já falou não, mas ele teima. Deus já falou: não quero isso para você, mas ele ou ela são teimosos. Está assinando as suas próprias dores. Quem entendeu? Diga amém. Era assim que eles estavam, uma desobediência terrível. Eles estavam inclinados, obstinados a desobedecer a Deus. Igual nesse período de Asaf. E o que o Salmo vai tratar? Os primeiros versículos, ele vai dizer acerca de um culto. Olha o que diz aí: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrar o Deus de Jacó, tomar um saltério, trazer adufe, harpas, alaúde, tocar trombeta. Ele vai citar uma festa aqui, festa da lua nova, tempo marcado para a solenidade, porque isso é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Asaf estava dizendo para aquele povo: se nós queremos andar com Deus, primeira instrução que eu quero passar para vocês: se nós queremos andar com Deus, nós devemos cultuar a Deus. Posso ouvir amém? Primeira coisa, preste o teu culto a Deus. Nós vamos louvar, nós vamos adorar a Deus, nós vamos celebrar, nós vamos trazer o culto, nós vamos celebrar as festas que nós fazemos, nós vamos manter a tradição judaica. Era isso que Asaf estava dizendo para eles. Se nós queremos a bênção de Deus sobre nós, nós devemos ser devotos a Deus. A primeira orientação que eu quero passar para você nessa noite, me baseando nessa palavra: o que vai influenciar o nosso chegar no final do ano e dizer foi um ano abençoado, foi um ano próspero, foi um ano bem sucedido, o que vai influenciar, pode escrever isso e ter certeza do que eu vou te dizer, o que vai realmente influenciar será nosso comprometimento com Deus. O nosso nível de comprometimento com Deus é justamente aquilo que vai nivelar
um nível de onde nós chegaremos. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu me abro para as direções de Deus, mais eu chego longe, mais distante eu chego, mais além eu consigo ir. Ou seja, o nosso nível de intimidade com Deus é o que vai indicar onde nós iremos chegar, onde nós iremos conquistar, o nível da montanha que nós iremos subir. Por isso eu quero te dar um conselho hoje: se você quer ir longe, se apegue com Deus. Se você quer caminhar mais longe, se apegue com o Senhor. Se você quer ter uma vida próspera, se apegue com Deus, e Deus vai te direcionar, vai te abençoar e vai guiar os teus passos. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque o nosso nível de compromisso com Deus, aqui as vai falar do culto, das festas, dos ritos. O nosso nível de comprometimento com Deus é o que indica onde nós chegaremos. Quanto mais entregue eu estou na presença do Senhor, mais além Deus me leva. Vou dar um exemplo para você. Já ouviu falar de Daniel? Daniel foi governador da maior potência da época dele, o maior país da época dele. Ele governou a Babilônia. Ele estava abaixo do imperador da Babilônia. E o que fez Daniel chegar onde ele chegou, o que fez Daniel ser quem ele foi justamente o seu nível de renúncia, o seu nível de comprometimento com Deus, o seu nível de entrega ao Senhor. Daniel era um homem que tinha um monte de compromissos, um monte de reuniões, um monte de coisa para fazer, mas ele não dispensava 3 vezes por dia, parar tudo o que estava fazendo, dobrar os joelhos e falar com Deus. E no momento que foi dado um decreto que quem buscasse qualquer outro Deus que não fosse a imagem de Nabucodonosor, diz a Bíblia que ele permaneceu de pé, porque ele sabia: se eu estou de pé na presença de Deus, Deus me honra, Deus me abençoa, Deus me prospera, porque mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Compromisso com Deus. Você está fazendo a campanha, você não assinou nenhum contrato aqui, você não assumiu nenhum compromisso comigo, você fez um compromisso com Deus. Vou fazer a campanha, pastor, vou fazer 10 dias da campanha, vou fazer 5 dias da campanha, vou fazer 1 dia da campanha, vou fazer 12 dias. Você é Deus. Você é Deus. Tua fidelidade com Deus, teu compromisso com Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, vamos continuar o salmo, senão não termino hoje. Versículo 5. Ordenou em José por testemunho quando saíram contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Daí Deus falando com eles: tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres do cesto. Deus falou assim: vocês tiveram uma experiência comigo no deserto, no Egito, onde vocês me conheceram, porque vocês não me conheciam. Eu tirei a carga do ombro de vocês. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Eu tirei o trabalho pesado que vocês faziam. Por quê? O povo de Israel, eles eram escravos no Egito. E Deus falou assim: eu tirei vocês da escravidão do Egito. O que ele está lembrando aqui, o que Asaf está lembrando, é que aquele povo tinha se esquecido de onde Deus tinha tirado eles. Vamos falar isso? Fala para o irmão do lado da senhora: jamais se esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça isso. Eles conheceram Deus porque eles não conheciam a Deus. Eles conheciam Deus de ouvir falar.
Eles não conheciam a Deus de ouvir falar das histórias de Abraão, das histórias de Isaac, das histórias de Jacó, mas eles não tinham ainda a experiência com Deus, eles ainda não tinham uma vivência com Deus, eles ainda não tinham um testemunho para contar a presença do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para esse ano de 2019. Esse ano você vai conhecer Deus de uma forma como você nunca conheceu antes. Pastor, mas eu estou na igreja há 10 anos, não importa. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos, não importa. Deus vai te levar para o deserto se for preciso. Deus vai te levar para cima ou para baixo, não importa. Mas esse ano aqui, nós teremos experiências profundas na presença de Deus. Não se preocupe, pois Deus vai se revelar a você. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore o Senhor mais forte. Glória a Deus. Você terá experiências com Deus. Diga assim, nesse ano. Mais alto, diga, nesse ano. Eu terei as minhas experiências com Deus. Amém? Eu tenho um privilégio. Minha mãe é missionária, minha mãe é pastora. Ela se converteu primeiro que eu. Minha mãe teve várias experiências com Deus, várias. Mas chegou um dia que eu precisava ter as minhas experiências com Deus. Me converti com 13 anos. Eu com 13 anos eu aceitei Jesus, com 14 anos eu me batizei. Com 18 anos eu já era pregador da palavra, já era diácono com 18 anos. Com 20 anos eu já era pastor. Eu precisava ter as minhas experiências com Deus. Eu precisava passar pelo deserto, eu precisava passar pelas privações. Eu precisava depender de Deus. E no dia que Deus me chamou, no dia que Deus me escolheu para fazer a obra, no dia que Deus me chamou e falou, se eu tenho uma obra na tua vida, eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, faça do jeito que o Senhor quiser. Eu coloquei a minha vida totalmente em dependência de Deus. Eu sei, irmãos, o que é depender de Deus. Eu sei o que é comer da mão de Deus. Eu sei o que é precisar da provisão de Deus. Orar de manhã e Deus trazer depois de meia hora a provisão. Esse ano de 2019 se prepare para ter experiências profundas com Deus. O Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta. Esse ano aqui, ó, nós teremos experiências com Ele, amém? Você pode glorificar e exaltar a Deus. Aleluia. Esse ano aqui histórias, testemunhos da tua experiência com Deus. Glória a Deus. Eu achava bonito o povo contando história. Eu achava bonito os pastores com mais experiência do que eu contando histórias. Até que eu comecei a passar pelas provações. E hoje sou eu que conto histórias. Aquilo que Deus fez na minha vida. Fala assim para o teu irmão do lado, você será, a partir de hoje, um contador de testemunhos. Diga assim, a partir de hoje. Fala assim, guarda essa data de hoje, porque Deus vai começar a te dar experiências tão profundas, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Só quem crê, bate palma, glória, exalte a Deus. Aleluia. Daí, depois das experiências, sabe o que Asaf vai contar? Que Deus leva eles lá para Meribá. Quando ele chega em Meribá, quem está ouvindo aqui, diga amém. Quando ele chega em Meribá, eles já tinham comido do deserto, bebido a água do deserto, já tinham visto Deus fazer, Deus destruir Faraó, Deus destruir o exército.